Olá, querido em Cristo, Shalom Adonai, que a graça de Deus seja contigo. Eu quero compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você neste momento. Existe um fenômeno que está presente no mundo todo, e este fenômeno ele é prejudicial à democracia. Ele fere a santidade de Deus. Ele fere a dignidade do ser humano. Ele viola os direitos do ser humano. Eu estou falando da intolerância em suas várias formas. Da intolerância social, cultural, política, religiosa, racial, étnica, ideológica, a violência de um modo geral. E este fenômeno, esta intolerância religiosa, que é de uma violência sem limites, você vai constatar a presença da intolerância no campo político. Existe aí na esfera federal uma polarização. Por um lado está a direita, por outro lado a esquerda. E o grupo de direita não se comunica com o grupo de esquerda. Eles se odeiam, eles não se toleram. Então esta polarização gera esta intolerância odiosa. Esta polarização gera este ódio entre os homens. Isto fere a santidade de Deus. Isto de fato fere a dignidade do ser humano. Existe um desrespeito muito grande entre esses dois grupos, grupo de direita e grupo de esquerda. O ódio é tão grande que fecha o espaço para um diálogo democrático, harmonioso e respeitoso. Fecha o espaço para o outro polo, fecha o espaço para um pensamento neutro. Você tem também constatado esta intolerância no campo religioso, nas religiões afro-ameríndios, nos grupos denominacionais fundamentalistas, você vê esta intolerância. Nos grupos denominacionais neopentecostais e pentecostais, você tem constatado esta intolerância. Cada religião, cada grupo denominacional tem a sua idiosincrasia, tem os seus dogmas, tem as suas crenças, tem a sua forma particularizada de interpretar a Escritura Sagrada, de interpretar a realidade, de interpretar o próprio Deus. E os grupos não se toleram, é isso? Não existe comunhão entre os grupos, cada um diz ser detentor da verdade. Cada um diz ser detentor da verdade. Então são grupos religiosos que ficam cada um com a sua idiosincrasia. Este fenômeno, intolerância, está presente praticamente no mundo todo. Mas Jesus nos ensinou um caminho. Ele sabiamente tenta nos conduzir por este caminho. O caminho da virtude. Da virtude política, da virtude moral, da virtude religiosa, da virtude intelectual. Este é o caminho entre os opostos, entre os extremos. É o caminho da ponderação. É o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio. Lá em João, no capítulo 4, você vai ver um episódio interessante. Dois grupos étnicos não se toleravam, não se comunicavam por questões políticas e religiosas e ideológicas. E Jesus surge ali no poço de Jacó para
solucionar este problema, para acabar com este ódio ideológico, com esta contenda política e religiosa que há entre os dois grupos, os judeus e os samaritanos. Então Jesus é o caminho da virtude. E nesse caminho não existe ódio ideológico. Não existe esta polarização. Não existe contenda. É o caminho do equilíbrio. O respeito mútuo e recíproco, eu diria que é fundamental para que haja coesão social. O respeito mútuo e recíproco, eu diria que é o pilar maior da democracia. O respeito, eu diria que é determinante na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. É preciso que haja respeito entre os homens. Quando se respeita essa diversidade cultural religiosa, quando se respeita a diversidade de ideias, de pensamentos, de posicionamentos, não existe espaço para a intolerância. A intolerância é banida do contexto social. Então o segredo é: respeite o meu posicionamento político, mesmo que não seja igual ao seu, que não seja de direita, que não seja de esquerda, que seja um outro polo, que seja um pensamento de neutralidade, mas merece respeito. Que a crença que eu professo não seja igual à sua, mas é preciso respeitar a diversidade de crenças. O respeito é fundamental na construção de uma sociedade melhor. Veja o que Paulo diz aqui. Portanto, como povo de Deus, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12 a seguir, como povo de Deus, revista-se de santidade, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência e, sobretudo, suportem uns aos outros, tolerem uns aos outros, respeitem uns aos outros, porque isto é o elo da perfeição. Noutra tradução é o vínculo da perfeição. Portanto, o respeito é muito importante.